Para começarmos, é preciso alertar que muita gente confunde medida de segurança com pena. Logo, é preciso fazer uma distinção elucidativa entre ambas, ou seja, medida de segurança é uma espécie de sanção penal, com caráter preventivo e curativo, diferente da pena, que tem caráter retributivo efetivo de apenamento. Portanto, destacamos que a medida de segurança é um tratamento àquele sujeito que praticou um fato típico e que, por sua vez, ostenta periculosidade. Mas é preciso dizer que, a partir de uma pequena reforma ocorrida no Código Penal no ano de 1984, com vigência a partir de 1985, o sistema do duplo binário foi extinto do nosso Código Penal, tendo primazia, portanto, o sistema vicariante. E o que é o sistema vicariante? Esse sistema não autoriza que haja conjugação de medida de segurança e pena, ou seja, citaremos como exemplo o semi-imputável, onde o juiz poderá lhe imputar pena com redução de 1 a 2/3, disposto no artigo 26, parágrafo único do Código Penal, ou o tratamento ambulatorial, a depender de sua extensão de semi-imputabilidade, que deverá ser apontada após análise de perícia médica. Isto quer dizer que, mesmo no semi-imputável, terá vigência o princípio do sistema vicariante, haja vista que ou se aplica a pena ou se aplica a medida de segurança. A nossa equipe conversou com a psiquiatra forense e perita médico-legal do Instituto Médico Legal de Alagoas, doutora Plúvia Cristalina de Góes e Melo. Ela nos revela, por exemplo, como é o tratamento médico dispensado aos inimputáveis e semi-imputáveis. Doutora, qual é a tratativa, o tratamento dispensado aos que cumprem uma medida de segurança? E como é o convívio, com pacientes em recuperação, uma vez que se sabe que eles cometeram algum crime? Há algum tipo de separação deles, por exemplo, no hospital psiquiátrico, doutora? Então, se a medida protetiva ela é cabível, ou seja, se o indivíduo tem o transtorno mental, certo? Que é o nexo que a gente fala, são o critério biopsicológico. Então, se ele tem o critério biológico, o transtorno mental, tem o critério psicológico, ele era inteiramente incapaz de entender ou de se autodeterminar diante da ação ou da omissão, e houver o nexo temporal com o fator, causal, com o crime ou delito, então esse indivíduo, esse agente, ele pode ser recluso em um manicômio judiciário, tá? Então, não é normalmente em um hospital psiquiátrico geral. Ele vai para o manicômio judiciário a fim de ser tratado. Depois que esse indivíduo está dentro do manicômio judiciário, ele vai receber um tratamento e, no prazo de 1 a 3 anos, a depender da determinação do juiz, vai ser realizado um novo exame, que é o exame de cessação de periculosidade. Então, essa medida de segurança, ela só termina através desse exame de cessação de periculosidade. Então, normalmente, se for um delito, algo leve, o indivíduo ele pode cumprir essa medida, tá, protetiva, em um CAPS da região, algo assim. Mas, normalmente, quando é um crime mais grave e ele é considerado inimputável, lembrando que quem vai considerar é o juiz, ele vai para um hospital de custódia. E apenas quando cessar essa periculosidade é que esse indivíduo tem essa medida protetiva terminada. Mas caso em 1 ano ele recidivar o crime ou alguma prática que seja em que ele permaneça ainda com a periculosidade, então o juiz pode determinar que ele volte a cumprir a medida protetiva, tá? Então, lembrando que normalmente é em outro local. Ele não vai conviver com, por exemplo, um hospital psiquiátrico geral. É um hospital de custódia. Portanto, é preciso observarmos o artigo 41 do Código Penal e os artigos 108 e 183 da Lei de Execução Penal, para podermos conjugar
todos esses elementos que são harmônicos e não fazer confusão entre pena e medida de segurança, bem como ao que se aplica ao inimputável e ao semi-imputável. Aqui encerramos a nossa matéria.